Sejam bem-vindos ao primeiro podcast com uma convidada especial que eu já vou apresentar brevemente. No Sem Sentido com Tutlene, eu aqui presente. Ahm, Eulália Suzana Antônio Monteiro. Monteiro, Este é o teu nome do registro. exatamente. Ela é influenciadora digital que tem vindo a criar vários vídeos que influenciam de forma muito positiva a Angola e todos os angolanos. Ela que começou com vídeos assim amadores, principalmente de vídeos de meme, e hoje em dia está focalizada na criação de conteúdos relacionados à terapia e outros assuntos interessantes em volta do bem-estar no lar e a nossa saúde mental. Eulália, tu vais nos dar muitos detalhes aqui hoje. Quais são os segredos de como se tornar uma terapeuta com um percurso anormal? Tu que saíste de Malange para Portugal e hoje estás aqui em França. Como é que isso tudo aconteceu? Primeiramente, eu gostava de saudar a tua comunidade. Para quem não conhece, sou mais conhecida por Eulália Monteiro, terapeuta cognitiva comportamental, mestre em Direito, tenho um mestrado em Psicologia Infantil e Adolescente e Inteligência Emocional. E pronto, como é que foi esse percurso? Eu sempre gostei muito de conversar e, Uhum, sobretudo, de aconselhar. ok, Então, essa necessidade de aconselhar me levou a perder muitos amigos. ok. Ou seja, nós não gostamos de ter aqueles amigos que estão sempre aí a puxar por nós. Às vezes queremos cometer alguns erros. Eu era aquela amiga que chegava e dizia assim: não faça isso porque a consequência será essa e aquela. E em virtude disso eu O perdi. anjo do bem que Que nem todo irrita. mundo gosta, Que assim. irrita, exatamente. Então isso me levou a perder muitos amigos e amigas porque as pessoas Uhum, sentiam que eu estava a invadir a vida delas. uhum, E nessa fase em que muitas pessoas se afastaram da minha vida, eu uhum. sentia a necessidade, porque é uma coisa dentro de mim, aquela necessidade de poder orientar, Ok, poder ajudar, poder partilhar o conhecimento. Eu disse: não, por que não começar a criar conteúdos? Isso ainda em 2014. Porém, algumas pessoas dizem: tem muitas pessoas que já criam conteúdos e tudo mais. Então eu esperei de 2014 até 2018. Depois de ter conhecido meu marido, ele disse: olha, tu gostas de aconselhar, gostas de criar conteúdos, por que não? mas espera. Estamos aí muito rápido. Tu, hum, tu cresceste em Malange? Nasci e cresci em Malas. Ok. Mas em Malange, tu já sabias que essa era a tua via? Como é que foi? Tem uma influência externa? Tem alguém que fazia conteúdo, alguém que aconselhava e você via desde a infância? Será que sempre foste conhecida como alguém que tem essa boa vontade de aconselhar os outros nos momentos difíceis? Olha, a minha primeira experiência, vou dizer, como terapeuta, começou quando eu fui professora. Uhum, Eu comecei a dar aulas de inglês aos 16 anos de idade, no uhum. Centro de Formação Profissional Gramo English School, sim, o centro do meu pai, que neste ano completa 31 anos de existência. E uma das principais características da Gramo English School é que nós somos ensinados a pensar e a ter Ok. aquele apoio recíproco. Ou Uhum, seja, criávamos debates, trazíamos questões sociais. uhum. E antes de cada aula, pelo menos na minha altura, nós, pelo diretor-geral, que é o meu pai, eh, e, bem dizer, influenciava os professores a aconselharem os estudantes sobre como se vestir, Ok. como se encaminhar. Então, eu acho que a principal influência foi sim o meu pai. Eu disse que a minha primeira experiência como terapeuta foi aos 16 anos de idade, por quê? Porque eu lembro-me que eu tive um estudante, ele Uhum. foi para as aulas e, como sempre, no final das aulas, aquele conselho, estudem, façam, façam. E no final ele perguntou se podia falar comigo. Eu Ok. disse que estava tudo bem. Começamos a falar um pouquinho e ele explicou-me que tinha terminado um relacionamento e tudo mais.
Não, tinha terminado um relacionamento e eu, aquela não. Olha, E as coisas. tinha quantos anos? Ah, o meu estudante, eu acredito que na altura devia ter mais de 35 anos. Mais de 35 30 ou anos trinta e e cinco e você. eu tinha 16. Então era aquela coisa disso, olha, relacionamentos terminam, mas por acaso era uma pessoa muito madura, muito alegre. Eu disse, olha, os relacionamentos terminam, infelizmente. Uhum. Porém, isso não anula todas as qualidades que você tem. Tu és uma pessoa incrível, uma pessoa muito dedicada, um irmão, aquela, porque eu na verdade tinha na Grama Sul aquela facilidade de você conhecer os seus estudantes de Ok. forma particular. E eu lembro que alguns dias depois ele me disse assim: Olha, teacher, te lembras daquele dia que eu falei contigo? Eu disse: Sim, sim, me lembro. Olha, eu estava com a minha arma, Uhum. porque ele era policial, não sei se continua. E naquele dia eu tinha decidido, depois das nossas aulas, por fim. Por fim, tipo, foi aquela coisa, uau, Ah, surtiu efeito. surtiu efeito. Só foi aquela conversa que, na verdade, a pessoa se sentia acalentada, confortada. E quando ele me disse aquilo, eu tipo, e a minha existência faz sentido de alguma forma. Ele, E foi a partir desse momento que você ganhou o hábito de aconselhar só. aconselhar Não só. seria terapia aconselhar, e também é que eu fui aquela pessoa que fazia muito parte de grupos associativos. Fui presidente da associação da minha escola na altura no ensino médio, que realizávamos debates. Então, esse contato com pessoas e orientação é uma coisa que eu digo que faz parte de mim. Talvez por ser a primeira filha, Uhum. e irmã mais velha de muitos irmãos. Então, eu acho que é uma coisa que por influência do meu pai Ok, e o ambiente em que eu cresci me levou a desenvolver isso. ok, ok, tá bom. Então quer dizer, tu hum, começaste a aconselhar as pessoas desde muito tempo, antes de criares conteúdo. E como é que foi a tua trajetória, de Angola para Portugal, visto que tu saíste de Angola já há muito tempo, 2014, já faz muito tempo até aqui, né, de 10 anos. E eu quero saber mais ou menos como é que saíste dessa parte da infância, um pouquinho da adolescência, até você chegar hoje, ter essa toda a bagagem. Como é que você construiu essa toda a bagagem de conhecimento a nível de terapia, de conselhos, de relacionamentos? De onde é que vem essa tua experiência? Ai meu Deus, esse podcast tem que demorar uma vida. Yeah, mas, Ahm, infância. Vamos começar pela infância. Eu atualmente, só para situar, eu trabalho com terapia cognitiva comportamental. uhum, Me centro sobretudo em relacionamentos amorosos, uhum, relacionamentos com adolescentes, terapias com adolescentes e tenho um plano de desenvolvimento pessoal que é vocacionado a pessoas que queiram se construir. E muitas das coisas, na verdade, as minhas próprias dores me uhum. motivaram a compreender um pouco mais o que é que se Quais passa na dores? cabeça das pessoas. Dores como divórcio dos pais. Ok. Eu cresci, né, como nós chamamos em família reconstituída. Os meus pais separaram-se quando eu tinha 12 anos de idade. Os meus irmãos, quer dizer, que eram bem menores do que eu. E a separação é algo que teve um impacto muito forte em mim. Ok. Lembro-me que Tu, foi. tu foste tu és a primeira filha dos teus pais Sim, e os teus pais quando se separaram, quantos anos você tinha? eu tinha 12 anos. 12 11 anos, perto de 12 anos. 12 anos, responsável de três De três. indivíduos. Não, três não, quatro. Quatro? Quatro. O Bone e de Terica. É, Sim, ok, sim, sim, quatro. sim. Quatro Ok, irmãos. ok, quatro, sim. E como Então, é complicado uma jovem de 12 anos. 12 anos. Olha, na verdade foi uma fase muito complicada para mim porque surgiram várias perguntas, porque que
Deus permitiu que os meus pais se separassem, porque é que eles não se entendem, porque é que há toda essa confusão. E esses questionamentos, a dor, a turbulência, foi uma das coisas que, por exemplo, me fez reprovar, acredito que na quinta classe. Eu não queria mais ir para as aulas, eu não me sentia à Calma, vontade. depois da separação, Uhum. onde é que vocês foram viver? Viveram com o pai, com a mãe? Como é que ficou? Olha, pelo que eu me apercebi, tem coisas que eu só me apercebi depois de um tempo. Uhum. O meu pai ganhou a nossa guarda, então nós não mudamos de casa. Ok. Nós continuamos exatamente na mesma casa e ficamos com o nosso pai. É raro. Nesse tempo, geralmente as mulheres é que ganhariam a guarda. É difícil o homem decidir criar as próprias filhas, sobretudo cinco filhas, cinco filhos, né? Eu digo, Yeah. meu pai é aquele pai que tem coração de mãe. Ele é muito afetivo, então ele foi e eles... a justiça decidiu e Oh, graças a Deus sempre tive a participação, quer do meu pai, quer da minha mãe. Mas ele ganhou e fez um ótimo trabalho. Francamente não, fez. nota-se. Trabalhou. Me irritou muito também, porque muitas coisas da adolescência eu tinha vontade de fazer e não Ok, pôde, tu és o exemplo, então me irritou muito, mas graças a Deus, graças a tudo isso, hoje eu ok. sou quem eu sou. Então, quer dizer, tu, desde pequena já, 12 anos, Uhum, começas a tomar conta dos teus irmãos uhum. e, ao meu ver, tu começas a ganhar já responsabilidade desde muito cedo. Começas a gerir psicologicamente os teus irmãos. Será que isso não foi a influência para tu te tornares hoje a influenciadora que tu és, na área de Terapia, desenvolvimento pessoal. pessoal, terapia? Eu acho que tudo isso influenciou, porque se você não sabe ouvir pessoas próximas a ti, não sabe sentir a dor, mesmo que você faça a formação profissional ou acadêmica em psicologia, não muda, é só uma pessoa com conhecimento, mas sem aquela parte base. Eu acho que o relacionamento com os meus irmãos e com a minha família, de um modo geral, me fez desenvolver certas sensibilidades. Ok. Então, os meus irmãos tinham perguntas, tinham questionamentos, e eu estava aí, por exemplo, a lhes Sabendo que explicar. também tinhas que gerir o teu próprio Ex- desenvolvimento, físico e mental, porque 12 exatamente. anos não está-se a falar de uma pessoa adulta, está-se a falar de uma pessoa que também está em desenvolvimento. Olhem só, pessoal. Não, mas é aquela coisa de, às vezes, sei lá, eu não vou dizer que na altura eu sabia o que é que eu estava fazendo, eu não sabia. Era uma coisa que acontecia porque era preciso fazer. Sabe aquela coisa Uhum. que é preciso fazer isso? Yeah. Você quer beber água e ou você se levanta até a torneira ou você fica com sede. Hum. Então, essa necessidade de precisar fazer. Porque quando os meus pais se separaram, eu tinha uma irmã de 2 anos, o seu tinha 12, o outro tinha 10, o outro 7, e assim sucessivamente. Então, havia aquela necessidade de compreender como é que eles sentem, falávamos, lutávamos. Qual foi a parte mais difícil de lidar, né, com o desenvolvimento dos teus irmãos e que hoje te ajuda muito a gerir casos assim? Porque sei que tu também fazes terapia não só para casais, por exemplo, como também para adolescentes. O que que te ajuda, o que te ajudou Uhum. naquela altura Com os meus irmãos. com os teus irmãos? É primeiro perceber que cada pessoa tem suas particularidades. E nós éramos um pouco iguais porque recebemos a mesma educação, mas em termos temperamentais cada um era diferente. E para gerir todos e poder criar aquela harmonia entre os irmãos, eu me vi na necessidade de perceber como é que cada pessoa funcionava. Ok. E também uma coisa que aprendi com meu pai, porque o meu pai geria cada um de forma diferente. E como na minha casa tínhamos reuniões familiares, todos os domingos sentávamos, meu pai errou, cada um, o papai fez Ah, isso e cada um muita puxa, democracia ali. exatamente, cada um puxa um pouco a orelha, Eulália falhou, falavam. Então esse ambiente familiar permitiu-me primeiro
entender que cada pessoa tinha as suas particularidades e que, Ok. apesar de ser mais velha, os meus irmãos tinham coisas a reclamar e eu devia ouvir. Eu também sempre fui aquela irmã extrovertida. Uhum. Extrovertida, mas que não gostava de abuso. Qualquer abuso já. Qualquer abuso E já. como é que era a tua relação com as amigas? Quais eram as tuas atividades? Será que quando você era nessa faixa etária, para além da gestão dos teus irmãos, havia mais algo exterior que te influenciou de forma positiva a te tornares a pessoa que és em termos de terapia, claro. Olha, as minhas amigas sempre foram um pouco diferente daquilo que eu era, porque na minha casa era aquela coisa mais reservada, mais assim severa. Eu sempre Yeah, gostei de andar com pessoas mais extrovertidas, yeah. um pouco fora da linha, mas ao mesmo tempo inteligentes. Então as minhas amigas eram aquilo que eu não era. Eu digo, eu naturalmente não sou uma pessoa muito simpática, mas sempre convivi com amigas muito Como simpáticas. assim? Mas Oh, eu era aquela que espera, tinha a não é possível. tinha aquela cara trancada como do meu pai com veias e quando entra na rua, quando vai pra rua fica assim. Então as minhas amigas eram mais simpáticas. Eu acho que eu tenho essa capacidade de aprender. Puxa, o Tutlem tem um sorriso bonito. Eu acho que vou pra minha casa e treino um pouquinho. Por isso é que eu digo, eu faço sempre questão de selecionar os amigos que vão estar à volta de Uhum. mim, porque querendo ou não acabam por deixar uma marca. Eu e as minhas amigas tiveram esse papel na minha vida. Eram pessoas mais alegres, mais extrovertidas e quando eu estava com elas eu podia sair dessa bolha, os meus pais se separaram e depois de um tempo esqueceu. Meu pai arranjou uma outra mulher que viveu conosco Uhum. e participou igualmente da nossa educação e epa, durou alguns aninhos, mas depois aquilo passou. Ok. Yeah. E quando é que tu te separas então com os teus irmãos e vais para. Tu saíste diretamente de Malange para Portugal ou houve uma transição, uma. Passaste por Luanda? Sei Não que tem como tu sair às fora do vezes. país sem passar por Luanda. Não, foi uma transição. Na verdade, eu terminei o ensino médio em 2013 Uhum. e mudei-me para Luanda, né? Ok. A ideia era eu testar nas universidades e assim eu consegui entrar numa das universidades e comecei a fazer gestão em marketing na época, mas vi que o sistema Huawei, a forma como os professores lidavam com os estudantes, eu disse, não, aqui vai ser muita dor de cabeça para mim. E falei com meu pai se existia a possibilidade de ir para fora, ele ficou um pouco ir para fora sozinha e se Ok. perder, se estragar. É. Mas no final, claro Ok. que Encostar mais um encostar um pouco aqui. pouquinho, prontos. Mas Yeah. no final acabamos por estar em concordância, né? Eu imigrei, Tu e teu eu e pai. meu pai. Houve pessoas que influenciaram nesse processo, meu padrinho, o doutor Cassissa Chimuco também falou muito com meu pai, olha, permita que a Eulália vá para Portugal, pode ser uma experiência boa para ela. E outras pessoas influenciaram na altura amiga e decidi então me mandar para Portugal, só que era aquela, não, ainda não estás inscrita na universidade, não tens nada, mas eu só tinha mesmo o meu sonho. Ah, pois. Era mesmo, eu só quero sair de Angola, queria sair de Angola, então, epá, Tá a decidimos, visionária. decidi, 2014 já estava a pensar em migrar. yeah, mas nesse processo de imigração, eu lembro que quando fomos tratar o nosso passaporte, o senhor da imigração estrangeira disse: ah, vocês acham que vocês vão conseguir tratar ir para Portugal? Sabiam que o visto são 10 mil kwanzas? Oh, 10 Pois. mil dólares, 10 mil euros até na altura. 10 Queriam mil matar euros? o sonho das Eu crianças. lembro, a minha cama disse: lá, não, vamos para o consulado português também. E fomos para lá e descobrimos que o visto eram 8 mil kwanzas. Tá a Oh, ver? Fizemos o primeiro processo assim só, não deu certo. Voltamos na internet do Casquel fazer novo agendamento. Tratamos o nosso visto sozinha. Depois, como sempre, em Angola, precisa. No final surgiu alguém que deu um encaminhamento como devia ser, mas e tratamos, fomos para Portugal. uhum. Lembro que era suposto irmos para Coimbra, mas não fomos inicialmente para Coimbra, chegamos a Lisboa. Fomos para Alcobaça, fomos para Leiria, saber sobre universidades, fomos para Coimbra, fomos para Porto e acabamos por ficar em Lisboa. Então chegam em Lisboa e ali começa outro percurso. Em Lisboa tu começas.
a fazer direito. Exatamente. Como é É. que foi? Olha, foi uma mudança de sistema de ensino no primeiro ano. Quando eu cheguei, Uhum. tem sempre aqueles angolanos que dizem aqui, direito é bem difícil. Tem pessoas que deixaram várias cadeiras. Felizmente eu tinha conseguido eliminar todas as cadeiras. Porém, surgiu uma fase que eu via que as minhas notas não eram iguais às dos portugueses, é assim Ok. que eu diria. E nós, os angolanos, levantávamos conspirações e racismo e tudo mais. Eu depois decidi, não, você não conhece o meu nome, não conhece a minha cara, somos um auditório de pelo menos 100 Isso já na estudantes. licenciatura. Isso ainda na licenciatura. Uhum. Somos um auditório de 100 pessoas ou mais. Não pode ser pedir a prova de um colega português. Eu olhei e disse, não, a forma como ele respondeu tem razão. Lhe perguntaram o que é o direito. Gostamos de colocar tudo no racismo. Exatamente. Por exemplo, nós em Angola, há professores que gostam que você copie o máximo do que ele deu. Direito o quê? Não, vamos dizer, pá, direito do trabalho não é área do direito que regula sei lá, o domínio laboral e blá. Mas eu estou a ver a prova do colega, não. Consoante a questão que me foi feita, para me dizer que o direito laboral consiste. Eu disse, Ele, não. ele soube eh, formular Soube a sua formular. resposta. Exatamente, você Nós vê queremos ir tudo tudo já diretamente ao direto. assunto e às vezes nem somos precisos. Exatamente, e tinha aquela coisa de querermos estudar com resumo, porque Angola é aquela coisa do resumo, do fascículo. Eu disse, não. Perguntei ao colega, vi, como é que você faz para estudar? É aquela, não, olha, tem um livro, geralmente leio o livro que o professor recomenda, e até porque os nossos Uhum. professores recomendavam. Leio o livro do professor e tudo, mas eu disse, não, vou mudar ainda a estratégia. Vou deixar o racismo de lado e vou mudar. Então é aquela de leio o livro do professor, né? Para ter, na verdade, bagagem técnica para poder escrever. Vou no YouTube ou qualquer outra rede social que tenha conteúdos, tento compreender aquilo em miúdos e depois vejo as anotações do professor e aquilo mudou todo o meu percurso acadêmico. Cheguei a tirar, bater 18, e então eu disse, é preciso, se quisermos sair de um ponto para onde queremos, em vez de estar só a reclamar, coitada de mim, ai, Ah, o pois, mundo, exato. procurar a Eu também solução. vivi essa experiência e vou lhe dizer que Como é que foi para você, ti? para mim, Engenharia em França, com aquele vosso francês, epá, como vejo nos memes. Olha, o francês que o meu professor me ensinou aqui em França não está a entender. Como não, é que olha, a foi? primeira dificuldade mesmo é a língua, mas enfim, depois a gente conseguiu se adaptar, Uhum. até porque uma língua latina não pode nos apanhar a pata, né? Nós Exatamente. falamos português, então não tem como. Depois passamos guerra. Não Yeah. pode. Não Yeah. Oh, pode. vivemos mais dificuldades maiores do que o simples fato de aprender uma língua e de Yeah. ter que se adaptar. Mas a longo termo é onde começam as dificuldades. Mas enfim, é em Portugal onde você começou a gravar os vídeos de terapia ou não? Terapia, a criação de conteúdo, de onde é que começa? Olha, a criação de conteúdos começou em 2018 e foi Uhum. porque meu querido marido aconselhou-me. Eu, na verdade, desde 2014 já quis gravar vídeos, mas por conta de algumas desmotivações, ele tipo, tem um de brasileiro Por que quê? cria Por quê? conteúdo. Por que que não começou em Não, por 2014? exemplo, é aquela quando nós somos adolescentes, vou dizer assim, porque 20 anos ainda era adolescente, nós queremos muito ouvir a opinião dos amigos, das pessoas da nossa volta. E algumas pessoas que eu confiava disseram assim: já tem muitos brasileiros que gravam, vais gravar, quem vai te assistir? Então, Really? como não really? Aconteceu. Então isso me disse, puxa, deu-me uma certa insegurança, talvez eu não tenha nada de especial para partilhar com as pessoas. Eu parei até que em 2017 eu conheci o meu marido. E em 2018 ele foi para lá, era o nascimento da nossa filha. Disse, por que que não começas a gravar? Eu lembro que primeiro gravei um poema, nem foi meme. Violaram-me Yeah, domesticamente, me no lembro desse calar da poema. noite ardente, com movimentos que vinham bruscamente. E eu, na minha mente, socorro, Yeah. gritava. Era basicamente um poema sobre violência doméstica. Então eu comecei naquela altura. Comecei em 2018, depois acho que parei um pouco em 2019. E em Sim, sim. 2020, com Covid.
todos em casa, tinha que fazer qualquer coisa para sair da Retomaste, rotina. pois. Então eu retomei, mas retomei sobretudo com o que nós chamamos memes. E como é que você faz a análise dessa tua fase, da primeira fase, né? Antes da criação de conteúdos sobre terapia? Eu acho que foi uma fase de descoberta, porque quando nós chegamos para a internet, nós Hum, somos em si um universo, temos muitas coisas, muitas habilidades, muitos dons, né? E falamos sobre muitos assuntos. uhum. E aquela foi uma fase que me permitiu, na verdade, descobrir, né? Me perceber o que geralmente eu tenho para oferecer. Então eu fui trazendo um pouquinho de tudo. Já fiz assuntos sobre política, já me falaram que criança não fala política. Já fiz Me lembro, meme. óbvio, tem um vídeo teu que viralizou Uhum. e que tu me disseste que recebeste até ameaças. Mas Yeah, eu só falei embora ameaças. de direito. Eu só disse, olha assim, nós os humanos angolanos, a nossa Constituição nos reconhece direito a manifestar e tudo mais, mas prontos, passou. Então eu já gravei vídeos, conteúdos políticos, já gravei Desculpa, conteúdo. só não querer sair do assunto. Tu acreditas, tu enquanto alguém que fez direito e tal, tu acreditas que mesmo na criação de conteúdo existe uma liberdade de expressão total? É para responder. Para responder assim, sim. Olha, eu não sei como é que os outros veem, mas Não seria a liberdade de expressão uma simples utopia epá, em temos todos um os bocado. Nós ângulos? em Angola temos a expressão camucado. Nós temos um camucado de tudo. Um camucado de direito de falar, um camucado de direito de calar. E tem certas coisas, vou dizer assim, tem certas coisas que, embora sejam só. Sejam. É ciência. O direito vai Uhum. nos reconhecer, por exemplo, o direito à liberdade de expressão. Sim, mas E isso é esse. no papel, né? Não, vamos falar só assim, Mas, vamos ainda falar do papel. A nossa Constituição pode nos reconhecer o direito assistência hospitalar, uhum, direito à saúde, vou dizer de uma forma geral. A nossa Constituição nos reconhece. O que é que vai implicar um direito à saúde? Vai uhum, implicar, por um lado, a criação de instalações próprias, né? uhum. Hospitais. Não basta hospitais. Para que o direito à saúde seja assegurado, é importante que tenha materiais disponíveis. Tem que ter materiais disponíveis. Não basta materiais, vamos precisar de médicos capacitados. Ok. Não basta médicos capacitados, enfermeiros, uma equipe sanitária. Ou seja, é todo um conjunto de coisas que, se nós olharmos em algumas realidades, porque há províncias em Angola que o sistema de saúde, epá, temos bons hospitais, Mas você enfim, olha yeah. e olha que ainda há uma certa disparidade, olha. Yeah. Se eu quiser falar sobre isso, que é um assunto social, olhar para o direito, olhar para a realidade, pode ter algumas coisas que não vão estar em cruzamento. E provavelmente ao falar sobre isso que não se cruza, posso acabar. Podem existir pessoas que vão se sentir ofendidas. Ok. E é nessa medida que a interpretação, eu acho que tem se confundido um pouquinho aquilo que é só científico e um ataque pessoal. Às vezes nós só estamos a falar sobre coisas que são científicas, coisas que são reconhecidas pelo Tu, nosso direito. para além deste ataque, essa ameaça que você recebeu, já tinha recebido algumas ameaças antes deste? Sim, já mandaram, me lembro uma vez, uma encomenda, né? Meu pai disse, olha, tem uma encomenda, você mandou uma encomenda? Eu disse, não, eu não Uhum. mandei nenhuma encomenda, mas supostamente tinha uma encomenda com o meu nome. Em teu nome? Então, não, é meu nome. Como E é que era essa na pessoa. época, e era na época que esse vídeo estava a viralizar. E eu acho que pelo fato, eu não gravei o vídeo para revolucionários partilharem, só que foi um vídeo tão polêmico que muitos reviews disponibilizaram nas páginas e ficou tipo, yeah, essa também é review. Hum, Então mandaram encomendas, meu pai disse tem uma encomenda, eu disse eu não mandei nada. Mas a pessoa disse, não, tem uma encomenda em nome de Eulália assim, 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 assim. Depois de um tempo eu perguntei para a pessoa, não, era um carregador, mas não era Eulália Monteiro, da Eulália Monteiro, era uma outra Eulália. Eu disse, pá, tá tudo bem. mas E até onde eu saiba, são raras as vezes que nós encontramos pessoas com o com o mesmo mesmo nome, na nome. mesma província Sobretudo Eulália e Monteiro, com os mesmos pais, mas. E com os aqui, mesmos pais, com o mesmo endereço.
Eu não acho que essa pessoa tenha Mas confundido. pronto, eu, a partir dessa fase, eu disse, olha, tem coisas bem mais importantes para fazer e nós podemos, de certa forma, mudar nações quando nós mudamos a forma que pensamos. Uhum. E existem várias formas de gerarmos mudanças e de vez em quando, quando tem aqueles assuntos que são pertinentes, eu falo sobre eles, mas Ok, pronto. mas tá bom. Então, tu foi a partir deste momento em que você decidiu mudar de estratégia, passar para a criação de conteúdos. Será que esta ameaça, até certo ponto, surtiu efeito em ti? Será que isso influenciou na tua decisão em querer fazer um outro tipo de conteúdos? Eu sou mandongo e, Mandongo, como é que é? e quem é de Malaya sabe que os mandongos são muito. Tem aquele instinto naturalmente confusionista. E eu Uhum. sou aquela mandongo que vem da linha de que o meu avô era soba, ou o avô do meu avô. Tipo, tem qualquer coisa aí que é de tipo, yeah, vamos olhar para a nossa sociedade e queremos fazer alguma coisa diferente. A partir do momento que eu recebi algumas ameaças, eu disse assim: nós podemos ajudar as pessoas de outras formas. Oh, E talvez essa ainda não seja a forma, ou as pessoas não percebem que não é sobre você. porque Eu não tem uma sei. coisa. Desculpa só. Uhum. Eu aprendi em direito administrativo que alguém que ocupa uma posição numa administração pública tem como principal função prosseguir o interesse público. Ou seja, vai servir os meus interesses enquanto cidadão. E na verdade, os meus vídeos eram uma forma de dizer assim: olha, Tudilene, você está ocupando essa posição para me servir. Só que a forma como você está a me servir, a comida Não não está a está. cair no prato, está no chão. E era uma forma Sim, de dizer assim: compreendo. olha, você está a me servir, eu entendi que você já preparou a comida, mas papá, põe isso no prato. Sabe? Epá, é assim. E então, como é que tu começas agora a criar conteúdos exatamente específicos, exclusivamente de terapia? Olha, na verdade foi numa época, como eu disse, em 2020 eu comecei a apertar. No final de 2020, muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo porque Uhum. tinham situações, precisavam de conselhos. Essas pessoas eram Não, não, na familiares, verdade, amigos não, ou seguidores. desconhecidos, Seguidores, pessoas da mas minha seguidores que te comunidade. seguiam por intermédio dos memes. Exatamente, pessoas que me seguiam por intermédio dos memes começaram a entrar em contato porque se identificavam com algumas coisas e precisavam de conselhos. E eu muitas vezes parava. Me lembro que o Uhum. tempo máximo que eu parei para dar conselho num seguidor foram 4 horas. 4 horas. 4 horas. Cheio. E meu marido Olha, chegou e esse era disse. problema grave. Yeah. Meu marido chegou e disse: não, olha, tudo bem, estás a produzir conteúdos, mas até aí é o teu tempo. Ah, Te lembras? sim, me lembro, me lembro, me E lembro. aí, olha, acho que já é demais. Ou as pessoas. Ou você monetiza o teu tempo, ou você valoriza o teu tempo, ou não estás aqui a fazer nada, estás a prejudicar quer a mim, quer a nossa filha. E eu disse, tem razão, parei 4 horas para ouvir uma pessoa, não que tenha mal em aconselhar, porém eu parei a minha vida. E Então, desde esse dia. e desde esse dia surgiu algum tempo alguém que disse, olha, quero fazer uma ação de terapia, vi que tu das conselhos e assim. Eu disse, oh, alguém disposto a pagar? Então vou investir mais em mim. Aí eu fiz a formação em terapia cognitiva comportamental, que é uma formação que me ajudava primeiro a compreender, primeiro, as emoções das pessoas, a forma como as pessoas na verdade criam a forma como pensam. Me deu Uhum. meu interesse, eu quero entender por que as pessoas pensam como pensam, agem como agem, como é que as emoções delas influenciam os comportamentos, como é que igualmente os Acho que esse é comportamentos. um bom reflexo que você teve, Yeah, porque como é que igualmente os comportamentos delas influenciam os sentimentos, porque a pessoa vem e conta um assunto, por exemplo, sobre. Ah, estava falando com meu marido, aconteceu isso, 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 isso. Então eu quero entender por que que dessa atitude houve essa reação e essa reação gerou várias consequências. Então eu fiz essa formação em psicologia, desculpa, em terapia cognitiva comportamental, que me ajudou a ter, na verdade, essa visão mais ampla de como é que as emoções são formadas,
como é que as emoções influenciam os nossos sentimentos, E como é que para os já, como nossos é que sentimentos. as emoções são formadas? Como é que, Na por verdade, nós, os exemplo, humanos, diante de um facto, há uma reação química. O nosso cérebro, aconteceu uma situação, ele tem uma reação química que ok, gera uma emoção. Essa emoção, as emoções básicas são alegria, tristeza, medo, surpresa. Vamos supor que aconteceu uma situação que te gerou medo. uhum, Essa é a emoção. E geralmente nós temos alguns segundos para criticar a emoção ou permitir que essa emoção gere atitudes em ti. Então, yeah, houve a emoção, fiquei com medo. De repente você vê, tipo, vi alguém que passou. yeah. E você para e você diz, não, eu quero confirmar se vi alguma coisa ou não. Você critica aquele pensamento. Mas existem pessoas que não fazem isso. Aconteceu uma situação. Mas tem coisa, o nosso cérebro é muito traiçoeiro. Uhum, Ele várias vezes nos mente. exatamente, a mente Há mente. ocasiões em que nós podemos sentir medo, mas que no fundo, é só um cenário criado pelo cérebro. E esse é um dos objetivos da terapia. Ajudar exatamente a desconstruir pensamentos distorcidos, muitas vezes frutos da nossa imaginação. Há pessoas que acham que. Mas até sendo adulto, há uma boa frequência desse tipo de ilusões, porque eu, assim, empiricamente, Uhum, tenho tendência a pensar que apenas nas crianças, nos adolescentes, em que o cérebro está em fase de desenvolvimento, é que uhum. essas coisas podem acontecer. Mas será que nos adultos também é frequente? Por exemplo, a cognição da terapia cognitiva comportamental. A cognição tem a ver com a forma como as pessoas percebem o mundo. Uhum. E o resultado da forma como eu percebo o Isso mundo, envolve o meio em que ela nasceu, cresceu, as relações que ela tem com os amigos, com os pais e tal. Ok. exatamente. E, por exemplo, você é um adulto que cresceu num ambiente familiar em que, não sei se já viste ou já fizeste isso, você se panca numa pedra e depois, ai meu Deus. Uhum. Yeah, yeah. Outras pessoas se pancam na pedra e dizem, ai, então a me bruxar. Uhum. E isso é o quê? É fruto da tua cognição, é fruto da forma como você foi ensinado a pensar. Eu muitas vezes vejo pessoas na terapia, olha, eu já lhe disse que isso não devia ser assim, 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 assim. Eu digo, não, olha, as pessoas foram educadas a pensar. Ah, sim, sim. Por Se isso é você que é é educado, por importante. exemplo, desculpa-me só, Uhum. se você é educado por uma mãe insegura que tem medo de tudo, o mais provável é que você se torne uma pessoa Uma pessoa insegura também com medo insegura, de com tudo. medo de tudo, E o sim. objetivo da terapia é exatamente ir para dentro de si e tentarmos ver quais são os medos que são de fato reais, quais são os medos que você adotou e criticarmos esses pensamentos. Ah, não, eu tenho muito medo de sumo, acho que vai me fazer mal. Muitos de nós dizíamos, eu não gosto de ervilha, eu não gosto de brócolis, mas nunca comemos. Yeah. Então a ideia é mergulhar. Por que que você não gosta? Ah, não, não gosto porque a minha mãe dizia que não me faria bem. E quando nós vamos mergulhando por meio do questionamento socrático, fazer a pessoa entrar dentro dela, vamos descobrindo que muitas das ideias que tem são ideias completamente distorcidas, Distorcida, que sim. não condizem com a realidade ou que são muitas vezes fruto dos traumas que a criança viveu. E o adulto que eu sou hoje, a menos que eu procure mudar a minha visão, que é, por exemplo, no meu caso, muitos dos pensamentos distorcidos que eu tive na infância, quando eu comecei a estudar terapia cognitiva comportamental, quando eu fiz o meu mestrado em psicologia infantil e adolescente e inteligência emocional, eu me revi e Naquilo. ajudou-me a me desconstruir. Porque existem crianças que, porque viveram num ambiente em que eram agredidas ou que foram abusadas, elas vivem com a culpa. Com a culpa. Ok. E a criança cresce. Mas até que idade mais ou menos essa culpa pode se elevar, pode se prolongar. Essa culpa pode se prolongar até a morte das pessoas se você não questiona Quer a dizer, enquanto culpa. ela não fazer Exatamente. uma terapia, enquanto ela não Não, eu digo, entrar num modo de introspecção, tentar diagnosticar o caso, a situação dela mental, é possível, mesmo sem saber, é não, possível e na ela maior continuar parte, com esse problema até ela morrer? sim, mesmo na maior parte das vezes as pessoas não sabem. É como aquelas pessoas que dizem assim.
Eu sou mesmo estressada. Eu, quem me abusa, reajo Uhum. logo assim. Yeah. Por quê? Porque ela cresceu num ambiente em que mãe reage assim, o pai reage assim. Então aquilo se torna uma forma normal de ser. É o teu modelo ético. Se o meu Uhum. pai é muito agressivo, né? Se eu tenho já genes, tem a questão genética também da agressividade, é normal que eu cresça e me entenda como uma pessoa agressiva e até que eu pare, olha, como é que a minha agressividade fere? Ou Uhum. pessoas dizem, olha, o teu jeito fere as pessoas, até que eu pare e pense como é que o meu comportamento influencia as minhas emoções, como é que o meu comportamento influencia as pessoas à minha volta, até que eu me questiono por que que as pessoas se afastam, eu posso ir até o buraco dessa forma. Ok, Mas tá atualmente, bom. por exemplo, antes em Angola se dizia que quem tem problemas, transtornos psicológicos e não só, são pessoas malucas. Yeah. Yeah. Mas hoje Yeah. em dia vão Acho que surgindo, até ainda hoje. até hoje, mas hoje em dia Em mais zonas pessoas. recônditas de Angola, ainda assim existe essa ideia de que alguém que tem transtorno seja uma pessoa maluca e até às vezes uma pessoa possuída, né? Exatamente. Por exemplo, isso que você falou sobre as zonas recônditas, as zonas mais afastadas, não é só nas zonas mais afastadas, até mesmo no ciclo de pessoas intelectuais. Ok. Porque muitas pessoas que me procuram são pessoas instruídas que dizem, olha, eu gravei o teu contacto há muito tempo, eu te sigo há muito tempo, mas só agora tive coragem de fazer, porque eu tinha medo do julgamento que você faria ou que as pessoas à minha volta fariam com relação a isso. E as pessoas não entendem que fazer terapia não é sobre você estar maluco, mas existem fases da nossa vida que nós podemos não ter a lucidez necessária para gerir quer as nossas emoções, quer os nossos Ok. comportamentos. Então você vai procurar a ajuda de alguém que vai te ajudar a se orientar. Se eu estou numa fase a entrar em depressão, é normal que a minha percepção de vida não seja a mesma. Ok. Se eu estou numa passar por crise financeira, estresse, é normal que a forma que eu vou lidar com as pessoas não seja a Não mesma. seja mesmo E assim. a terapia, Influencia nas relações que você tem com as outras pessoas. exatamente, Se você não estiver bem, é claro que não vai estar bem, a relação com os teus próximos também vai ser afetada. Mas enfim, exatamente. na terapia existem outras facetas nas quais você atua. Por exemplo, Eu eu sei que ter, tu fazes também terapia a nível dos relacionamentos. Qual é a grande diferença entre tu fazeres uma terapia com um casal ou alguém que está num relacionamento, mas que tem dificuldades dentro dessa relação, em relação ao que nós acabamos de falar há pouco, que é uma pessoa individual que tem traumas eventuais de infância ou atuais? olha, Será que os problemas são mesmos? Existem alguns pontos comuns? Será que, por exemplo, eu se tiver um problema, um trauma de infância, isso futuramente acredito que possa influenciar na maneira como eu vou me relacionar com o meu parceiro, estás a ver? Então, não sei se a forma como tu analisas e como tu diagnosticas, fazes o diagnóstico disto, o procedimento é o mesmo, estás a ver? não, a terapia tem a particularidade de ser adaptada. Mesmo a terapia de casal é adaptada a cada casal Uhum. e a terapia individual é igualmente adaptada a cada pessoa. Digo adaptada a cada casal por quê? Porque as pessoas, como disse, constroem a sua percepção do mundo de forma diferente Ok. e têm reações completamente diferentes. Mas existem pontos que são comuns. Uhum. Por exemplo, a questão da comunicação nos relacionamentos é um problema muito comum, em que o outro disse eu A quero. comunicação, o que quer dizer? Quer dizer que os dois não se entendem Exatamente, as pessoas numa são. uma taxa específica ou como é que é? Olha, existem casais que têm muita dificuldade em decidir coisas relacionadas à família. Ok. Um quer pintar azul, outro quer pintar amarelo, outro acha que amarelo é cafona. Um querem comprar uma casa, outro acha que a casa devia ser assim, querem, ou seja, muitas Mas dificuldades às em vezes criarem. pode ser também, por exemplo, você pode ter problema de comunicação com alguém pelo simples fato de terem uma cultura muito diferente, o que implica uma educação muito diferente. Mas Exatamente.
por exemplo, isso não é necessariamente, não acho que seja um problema assim comportamental, mas uma forma de viver diferente. Será que ali esse é um, como é que em terapia você, por exemplo, as duas pessoas não têm problema, Uhum. mas elas não se entendem. Será que não tem problema psicológico ou comportamental, Exatamente. As- mas as duas pessoas também não conseguem se entender? Qual é a área, que área que trata desses assuntos na terapia, por exemplo? Não, mais uma vez nós vamos voltar à questão de emoções ou Uhum, pensamentos, emoções, sentimentos e ações. uhum, Que é, tu, por exemplo, falaste, olha, as pessoas não têm problema, mas não estão a conseguir se comunicar. Eu uhum. posso crescer num ambiente em que se empurrar assim é saudação. É saudação, sim. E de repente eu caso com uma mulher que é mais frágil. E Uhum, toda vez que eu lhe empurro para dar um cooler, para quem não sabe, cooler é Angola, toda vez que eu lhe dou um cooler, ela não se sente amada. uhum. E vem para terapia, olha, eu acho que ele não me ama porque ele é muito bruto. E o rapaz diz, não, eu acho que eu só quero. É assim que eu cresci a cumprimentar. Aí é um problema de comunicação. Porque na verdade o objetivo da comunicação é que você perceba o que eu quero. Ok. Na verdade que as pessoas se possam perceber. E a primeira coisa para eu perceber o que você quer me comunicar, eu preciso entender um pouquinho quem é o Quem é tutilete. o tutelano, E sim. as nossas mães sempre dizem. Mas há pessoas, por exemplo, que não procuram entender o parceiro, não Uhum. procuram entender como é que ele foi educado e talvez aí é que está a solução, na maior parte dos casos, dos problemas que eles têm dentro do relacionamento. Eu, por exemplo, por conta mesmo desse facto que tu mencionaste agora, quando é para fazer sessões de casais, eu primeiro recomendo que cada casal faça antes uma sessão individual, Oh, por quê? para procurar perceber como é que você se sente e ter uma visão do que ele acha sobre o que o parceiro está a fazer, porque nós achamos que somos sempre os inocentes. E nessa primeira sessão, nesse primeiro contato, eu procuro entender o estado emocional da Uhum. própria pessoa, como é que ela se sente machucada, para que depois os dois possam estar aí, não esteja nessa. Ele não tem razão, ele faz isso e é uma terapia de discussão. É como Já se. teve Uhum. momentos em que um casal, por exemplo, fez sessão contigo e começou a discutir diante de ti? Isso é frequente. É frequente Aí é? na verdade é normal. Sério? Eu geralmente procuro fazer essa questão, esse trabalho de base antes, Uhum. para perceber as dores de cada pessoa. Olha, eu me sinto assim, o que é que você acha que está a falhar? Quais são as qualidades do teu parceiro? Quais são os defeitos? Quais são? O que é que você faz? Porque não é só sobre o outro, o Uhum. que é que você faz? Ah, não, por exemplo, ah, não, meu marido, ele não me oferece presentes. Ok. Por que ele não te oferece presente? Ah, não, ele só ganha 100 mil e depois já acaba na comida, não sei o que, não sei o que. Ela própria dá a resposta para aquela solução. Então, na medida que você pergunta quais são as qualidades dele, as qualidades são essas, quais são os defeitos? Os defeitos são mesmo esses. Quais são as tuas qualidades? É, eu sou assim, assim, quais são os teus defeitos? Não, eu sou um pouco, sou um pouco mimosa. Então, aí a ideia é Aí, identificar quais são as qualidades do outro, quais são os defeitos, como é porque que o às teu vezes comportamento. quem vai para, vamos assim dizer, entre Uhum. aspas, quem queixa nem sempre O é que o tem. inocente. Exatamente. E a ideia até não é sobre ver quem tem razão, quem não tem razão, mas fazer as pessoas perceberem que estão num relacionamento com pessoas com qualidades e defeitos, Uhum. que devemos aprender a ser ponderados, mais do que dizer o que é que nos fere, né? Procurar também entender o que fere o outro. Ok. Procurar compreender o que ele deseja, de que família ele veio. Porque às vezes, se eu achar que o outro grita porque quer, porque essa questão de falar baixo, falar com ética, não acontece em todas as famílias. Algumas pessoas naturalmente, e acontece muito aqui na Europa, tu estás no transporte público, a ver pessoa que está a falar normal, mas está a falar para todo o comboio, Desculpa. mas sem problema. Está a falar para todo o comboio ouvir. Então, você, Eu cucu, tô cucu. assim. Então, é aquela questão de perceber quem é o teu parceiro. Ajudar, na verdade, a pessoa a perceber quem ele é, Uhum. de onde é que ele veio. Cresceu num ambiente familiar exemplar, não cresceu num ambiente familiar exemplar. Você tem vontade de trabalhar.
já procurou compreender e a pessoa diz, é por acaso, e olho muito para os defeitos, mas ele também tem essas qualidades. E quando nós Mas começamos. diante dos problemas que você já solucionou, Uhum. quais foram os problemas que mais te deixaram boca aberta? Do tipo, nunca esperei que podia lidar com uma situação parecida. Eu acho que são questões relacionadas a feiticismo. Feiticismo? Yeah. Tipo, de repente você ouve uma história de feitiço horripilante. Como é que foi? Como é que foi? Eu não tenho como partilhar detalhes por uma questão de privacidade, né? Já Ok. as pessoas, os meus clientes são a minha prioridade. Mas já houve questões de história de feiticismo, pessoas contarem Uhum. experiências e houve aquele exercício de você sair um pouco da terapia, mergulhar um pouco na espiritualidade e sei lá. Ok. É, Ok, tá bom, e claro que compreendo. eu tenho a humildade de dizer, olha, a questão que me coloca, embora seja emocional, tem muito também a ver com a questão espiritual. Olha, eu Uhum. sugiro que procures pessoas que de facto te ajudem nesse sentido. Ah, é possível que você recomende a pessoa, Claro, por exemplo, pessoas que a têm. consultar um pastor, um médico. O médico é claro, é normal. Exatamente. Mas já te aconteceu tu recomendares a alguém a. A consultar pastores, já sim. Por exemplo, se a pessoa demonstra diversos sintomas de depressão, Uhum, eu logo aconselho a procurar um psiquiatra. ok, Por cabe aos psiquiatras, nem aos psicólogos, aos psiquiatras tratar desse assunto. Olha, eu reparei que provavelmente há indícios de alguma depressão surgir, que procures um psiquiatra para que te ajude, para que te encaminhe, ou estamos, de repente vem uma história forte de feiticismo, olha, eu me recebi feitiço assim, 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 isso me faz sentir assim, assim, assim. Conversamos um pouquinho, procuro entender o que aconteceu, ajudar a pessoa a lidar com a culpa, ajudar a pessoa a perceber que o erro não te caracteriza, você não é o teu erro, você pode fazer diferente, mas chega um ponto que eu digo, olha, não vai bastar a questão de você perceber onde é que está o teu erro, que você não é culpado e trabalharmos nisso. É ok, importante que você melhore igualmente a tua questão espiritual, a tua relação com Deus. Se você for ir para uma zona que você sabe que não é de Deus, é importante que você também trabalhe na tua questão espiritual. Recomendo ler a Bíblia ou dependendo da crença que você tem, mas que procures também pessoas que tenham esse domínio espiritual. ok. E tem a questão do feiticismo. Uhum. Tem mais algum ponto para além do feiticismo? Acho que os outros são comuns, traumas, abusos, né? Abusos, eu acho que não vai dar para falar aqui para não cortarem podcast, mas abuso contra crianças, Uhum, agressões, pronto, vocês entenderam do que eu estou a falar. Eu acho que também é uma das coisas que para mim é muito sensível, né? ok, Muito sensível porque realmente mexe muito comigo. Principalmente por perceber que a pessoa durante muitos anos carregou a culpa de ter sido abusada. Aquela falta do apoio do seio familiar. Então, também dos assuntos que, sim, eu tenho como um assunto muito sensível. É a questão de pessoas que não têm autoestima nenhuma porque de repente o pai ou a mãe desconstruiu completamente isso. Também é um dos assuntos que eu considero ser muito sensível, porque imagina alguém crescer, viver a vida só para agradar, alguém que não se ama, eu não me amo. que não vive a vida que ela Exatamente, gostaria que fosse, né? exatamente. E em contrapartida tem muitos problemas que não são delas também. Ok. Bom, eu agora, Eulália, eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho mais para o Oceano Atlântico, naquele país ali, Angola, Uhum. e de acordo com a tua análise, qual é a visão que você tem hoje dos relacionamentos em Angola? Qual é a avaliação que você faz enquanto terapeuta? Olha, eu acredito que hoje, né, devido a, vou dizer ilusões, né?
Ilusões Uhum. porque nós idealizamos. Hoje temos muitos problemas nos nossos relacionamentos porque nós temos a tendência de achar que o nosso relacionamento não é bom porque não é parecido ao da influência da cantora que Uhum. nós temos como inspiração. E isso leva até certo ponto a nós vivermos numa comparação constante do teu parceiro ou da tua parceira. Ok. E essas comparações nos faz não vivermos aquilo que é nosso, que é o nosso relacionamento. A valorizarmos o nosso parceiro, a darmos o melhor. E depois também tem a questão de que nós crescemos em ambientes familiares muitos desconfiados, em que a tia, o tio engravidou, não assumiu. E muitos de nós viemos com muitos traumas. E esses traumas, uma vez não Os solucionados, traumas de infância. os traumas de infância causados por brigas nos relacionamentos, por pais separados, com Uhum. relacionamentos turbulentos, claro que vai influenciar na forma como eu vou gerir o meu relacionamento futuramente. Por exemplo, para nós sermos bons maridos ou boas esposas, a partir daí precisamos ter modelos para isso. Ok. Esse modelo pode ser tanto o pai quanto a mãe. E muitos de nós vêm de famílias em que não tiveram esses modelos. Ok. E, e calma, quais poderiam ser esses traumas? Como é que, se fôssemos para fazer uma lista de três, top 3, Top quais 3. seriam os traumas Por de exemplo, infância que, por exemplo, influenciam para ter um relacionamento que não funciona que não bem. funciona bem? Primeiro vamos no caso da fuga à paternidade. Fuga à paternidade ou fuga à maternidade, como vocês. Assim, o Exatamente. O pai pai que vai embora ou a mãe que foi vai embora. embora, não assumiu a criança e essa criança posteriormente Cresceu. cresceu e está num relacionamento, isso influencia Vamos já aqui, como é que isso influencia? negativamente no Por exemplo, relacionamento. para uma mulher que não cresceu com a figura paterna, porque o pai engravidou e foi embora, Uhum, a partir da a afetividade, o relacionamento que ela tem com os homens é muito de desconfiança. Porque se o pai foi embora, ela se sente abandonada, uhum, ela cresce. Teve uma perda, a perda do pai que não foi presente, então logo é ok, uma pessoa desconfiada. uhum, E depois ela acha, muitas vezes as crianças se culpam, se calhar o meu pai foi porque não gostou de mim, ou porque não me amava, ou porque sei lá o quê. Então, o que é que isso causa? Isso causa transtornos emocionais na criança. Primeiro, a criança acha que não é merecedora de amor. uhum, A criança acha que a qualquer momento pessoas que ela ama vão embora. ok. A criança se sente abandonada e a criança é uma pessoa muito insegura. E geralmente cresce em ambientes em que a tia diz: é por isso que teu pai te abandonou, é por isso que a tua mãe te abandonou. Então, essa pessoa, mesmo que ela entre dentro de um relacionamento e aquele homem lhe ame, ela. Em algum momento, por conta das informações que tem no seu inconsciente, no que ouviu, ela pode achar: e se algum momento ele me abandonar, como meu pai abandonou a minha mãe? Ok. Então, a pessoa está num relacionamento, mas ela carrega esse medo. E muitas vezes em terapia, o nosso trabalho diz assim: olha, o teu pai era só uma pessoa. E até muitas vezes o outro parceiro, como não sabe isso, Exatamente. ele dificilmente consegue entender certos comportamentos da sua parceira. Sim, Exatamente. E só para dizer que pessoas que têm esses traumas tendem a ter atitudes autodestrutivas. Como ok. eu acho que o meu parceiro vai me deixar, eu sou rude. Ah, é que se quiseres, vai embora. Numa Ok. coisa que ela poderia ser mais ponderada. Mais Então ela ponderada, própria sim. tende a adotar atitudes. Se eu entro num relacionamento e já acho que a qualquer momento vão me deixar, a qualquer momento a pessoa vai embora, então eu não dou a atenção que eu deveria dar. E muitas vezes tem. Sim, 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 sim. Há muitas pessoas, Uhum. muitas mulheres, até homens, mas eu presto um pouquinho mais de Nas atenção nas mulheres, mulheres, que logo que ela entra num relacionamento já sabe, se ele cometer esse erro, vai embora. vai embora. Tipo, são mesmo intolerantes. Eu pelo menos acho isso. Uhum. Será que e o que estás a me falar também pode me levar a pensar que às vezes essas pessoas também tiveram esse tipo de trauma? Mas Exatamente. enfim, Uhum. esse é o primeiro trauma que tu Não, mencionaste. na verdade, podem ter um ou vários Vários outros, traumas, né? sim.
Porque, na verdade, quando nós falamos aqui sobre trauma, estamos a falar do impacto psicológico que um determinado evento pode ter na criança. Ok? Numa criança, por exemplo, que o pai foi embora, o sentimento de abandono é algo que mexe com as emoções dele. Sim. Há o sentimento de desconfiança, o sentimento de impotência. Crianças que são agredidas não podem fazer nada, cresce com um sentimento de impotência e leva isso para a vida dele. Ele não sabe como agir, não sabe como tomar nenhuma atitude. Ok? E esses traumas, digo traumas no sentido de eventos que, ou seja, consequências dos eventos que a criança viveu. Ok. E, por exemplo, nos homens, falei sobre as mulheres, mas também os homens passam também por esse impacto psicológico. O homem que não teve o pai como referência também tem a carência, o sentimento de abandono. Uhum. Por que que meu pai foi embora? Por que que não foi como o pai do fulano? Tem ensinamentos que só o pai daria e esse homem não adquire isso. E Existem muito, coisas que só o pai pode dar. só o pai pode dar. E essa ausência do pai gera determinadas carências. Eu costumo dizer, muitas pessoas se envolvem com muitas pessoas porque estão à procura do amor. Ou à procura do amor da mãe que foi embora, ou à procura do amor do pai que foi embora, ou dos pais que estavam presentes, mas que nunca deram. Nunca deram E sim. aqui olhamos para um aspecto da nossa personalidade, uma das camadas da nossa personalidade, que é a afetividade. Se a questão da afetividade não for devidamente construída na infância, criança que tem os pais presentes, que permitem a autonomia da criança, que demonstram que tem pessoas aí que estão aí para lhes proteger, provavelmente essa lacuna nós vamos procurar ao longo da nossa vida. Ok. Alguns homens procuram nas mulheres, tipo, quero me envolver com várias mulheres para ter validação. Porque me falta um vazio. A Não, procurar de várias mãos. Está Ou vários. tá à procura de várias mães ou de vários pais. Está à procura daquele afeto de você é um homem interessante, você é uma pessoa não sei o quê, você é alguém forte. Alguém que lhe diga aquelas palavras de validação que permitem que a gente nos ame. Ok. Olha, só para concluir quanto à questão dos nossos relacionamentos, infelizmente muitos dos nossos relacionamentos têm fracassado porque a nossa base familiar tem muitos problemas. E se as pessoas quiserem de facto ter relacionamentos mais saudáveis, vão precisar olhar para si, entender que não é porque você sofreu algum tipo de abuso que você deve abusar, não é porque você não teve amor que você não deve dar. É preciso que a gente se reconstrua para construirmos relacionamentos que sejam de facto sólidos. Os nossos traumas, as nossas dores não são fundamento para magoar. Se você reconhece que você tem um trauma, então deve correr atrás da solução para melhorarmos os nossos relacionamentos, porque senão Ok. não tem como. Pois. E entender, desculpa só, de onde é que o teu parceiro veio, como é que ele foi Entender a educado. história dele, Exatamente. porque eu acho que muitas parceiras e parceiros têm essa ignorância de não querer saber substancialmente de onde é que o meu parceiro vem, Exatamente. a infância dele, a adolescência, até a fase adulta. Porque ali, na maior parte dos casos, no meu ponto de vista, onde está a solução para vários problemas dentro de um relacionamento. Mas enfim, agora vamos passar para um outro ponto, antes de nós chegarmos à reta final do nosso podcast, que está a coiar, mas infelizmente tudo que é bom acaba Dura tão pouco. cedo. Exatamente. Em termos financeiros, É. atualmente Aham. tu vives ou não das terapias? Será que é possível viver de terapia em Angola? É possível viver de terapia na Europa? Eu diria, atualmente eu não vivo. Como é que eu digo? Eu não vivo das terapias, né? Mas não porque as terapias não são capazes de dar uma renda fixa, Uhum, mas porque exigiria muito mais de mim. uhum, Os meus clientes vêm sobretudo das redes sociais, então, mais terapias, mais planos de desenvolvimento pessoal significa mais produção de conteúdo. uhum. E nessa Até altura, porque uhum, essa profissão em Angola, até certo tempo, não era uma profissão muito era muito, corrente. yeah, não era muito conhecida. Sim. Então, é aquela. Já me permite a mim
fazer muitas coisas. Se eu disser que não, é mentira. Já Uhum. dá para ajudar um pouquinho a mamar, o primo, o tio, comprar um pouco de sal, um pouco de jinguba, um pouco da carne seca que nós mandamos Eu de já comi Angola. muita carne seca do suor da terapia. Então já dá para fazer algumas coisas. Eu, claro que vou me organizando para depois viver só disso, mas Uhum. como tudo é preciso uma organização, é preciso. Eu tenho feito o trabalho de base para daqui a algum tempo dizer assim: ah, é Ok. só disso. E como é que tu vês o desenvolvimento dessa carreira em Angola? Achas que já está numa fase de maturação, Não, está mesmo na fase inicial. na fase inicial? Estamos mesmo na fase inicial porque tem aqueles profissionais que a pessoa vai lá, já viu muitas pessoas lá, vim fazer terapia contigo porque eu fiz terapia uma vez com X ou Y e tudo que eu partilhei com a pessoa foi exposto. Então, quanto à privacidade com os teus clientes, eu sei que tu tratas de assuntos muito sensíveis, porque mesmo eu não gostaria que, ao falar com uma terapeuta, essa terapeuta fizesse uma exposição da minha vida privada nas redes sociais. Nem só nas redes sociais, Eu, por acaso, já me mesmo. apercebi que houve casos em que terapeutas angolanas e tal, houve casos em que houve assuntos que foram publicados nas redes sociais. Como é que você lida com isso? Como é que você gere isto? Olha, as minhas terapias são virtuais e nós começamos sempre as sessões a dizer, olha, eu sou a fulana de tal, a nossa sessão tem... Vou fazer essa apresentação formal, eu Uhum. faço sempre questão de dizer, a nossa sessão tem natureza estritamente confidencial, Ok. sendo proibida a gravação de áudio, Uhum. a gravação de imagem e qualquer divulgação dá lugar, com base na proteção de dados pessoais, à devida responsabilidade civil e criminal. Ok. E eu entendo que as terapias, a base é a confidencialidade. Se tu não respeitas, nem vamos só falar sobre terapias, se tu não respeitas a vida privada de alguém, tu não és digno de confiança. Ok. Então eu procuro, e por conta da questão do direito, tenho muito bem noção sobre como é que dados sensíveis das pessoas devem ser protegidas. E nesses 4 anos, trabalho muitas vezes com as mesmas pessoas e Uhum. não houve nenhum problema. Ok. Muito, Então, muito interessante. para mim a questão da confidencialidade das pessoas é importante. E eu digo sobre ser proibida a gravação de áudios porque não é só sobre a pessoa que me procura. Porque Hum, muitas vezes assuntos sensíveis são sobre mim. Posso utilizar, em alguns casos de mentoria, não necessariamente sobre terapias, mas exemplos ok. da minha própria vida, não da vida Sim, sim. de outros clientes, mas da minha própria vida. Então, daí referir à É questão da importante para os dois confidencialidade. lados. Os Exatamente. dois lados podem ser prejudicados. Exatamente. Então, a Sim. confidencialidade é importante mesmo. E há muita gente que confia no meu trabalho, graças a Deus, e Eu comprovo isto. Então foi mais uma vez um grande podcast com a nossa terapeuta, youtuber, TikToker, Instagrammer, Facebooker. Facebooker. E honestamente foi um grande prazer estar contigo, Eulália. Eu acho que vamos partilhar muitas vezes aqui no nosso podcast o microfone. E espero com certeza nos encontrarmos num próximo podcast. E peço ao pessoal, muito obrigado por estarem daí, por estarem a assistir o Tá nosso cansada podcast. mesmo. Estou mesmo muito cansado. É a primeira vez, então, yeah. Ahm, Se tu não se inscreveu no canal, inscreva-te no canal para estar a par e passo da nossa evolução, dos próximos podcasts. Inscreva-se no YouTube, no TikTok e no Instagram. O nome vai estar ali no rodapé, Tutileno, em todas as redes sociais. E no YouTube, Sem Sentido com Tutileno. Tchau, tchau. Eu quero. Quer dizer mais alguma coisa? Olha, eu só gostava de agradecer a vossa audiência, pedir que sigam as redes sociais do Tutelene, igualmente as minhas. Eulália Monteiro. Tutelene, foi um prazer partilhar essa O prazer experiência foi todo meu. contigo.
E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade, podem deixar nos comentários, que se for possível eu virei aqui com muito prazer para responder às vossas dúvidas. Epá, e até um próximo podcast, se Deus quiser. Tchau.